Boa noite, gente. Vamos começar então o nosso programa recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem. Boa tarde, aliás, boa noite. Vamos então falar sobre a castidade matrimonial, um tema tão importante quanto deformado. Segundo diz o Catecismo, no número 2362, os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, diz o Catecismo, significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Depois vem uma citação do Papa Pio XII. Pio XII, seria muito bom que vocês tivessem este livro aqui, Mensagem de Pio XII aos Médicos. Infelizmente, nós só o encontramos nas livrarias de livros usados. Pio XII, num discurso feito às parteiras, de 1951, fala de uma coisa que é citada aqui no Catecismo. O Catecismo cita a seguinte passagem: o próprio Criador, que na sua bondade e sabedoria, e para a conservação e propagação do gênero humano, quis servir-se do concurso do homem e da mulher, unindo-os em matrimônio, estabeleceu que nessa função os esposos experimentassem um prazer e uma satisfação do corpo e do espírito. Portanto, nada de mal fazem os esposos, procurando esse prazer e fruindo dele. Aceitam o que o Criador lhes destinou. Eu estou lendo aqui a versão deste livro, né? Das mensagens de Pio XII aos médicos. O Catecismo traz o mesmo texto, mas a versão brasileira é um pouquinho diferente. Aceitam o que o Criador lhes destinou. Mas depois vem uma frase: contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. E é essa moderação justa que hoje está sendo negligenciada. Usa-se este texto do Catecismo que eu acabei de ler para vocês, usa-se este parágrafo do discurso de Pio XII às parteiras de 1951 para dizer que o prazer é bom, ótimo, que o prazer é honesto, ótimo, que a sexualidade é fonte de alegria, ótimo, mas esquecem de dizer que você não deve buscar desenfreadamente o prazer sequer dentro do matrimônio.
Bem, eu não gosto de falar de coisas vergonhosas e certas coisas que se fazem ou se pregam como lícitas dentre o matrimônio, até dizer é vergonhoso. Mas como há muita gente que diz, e hoje há muitos casais que estão sendo contaminados por essa deformação da castidade matrimonial, eu vou ler aqui uma experiência pessoal minha. Eu tinha apenas 3 anos de ordenado padre, quando em uma reunião de sacerdotes eu fui surpreendido com o ensinamento de um padre bem mais velho que eu, com a idade de ser meu pai, talvez até meu avô, falando algo que me deixou perplexo acerca da vida conjugal. E aí, o que fazer? Fui levar o caso ao meu antigo professor, Dom Estevão Bittencourt, que na época redigia a revista Pergunte e Responderemos. A carta que eu mandei para ele no dia 9 de março de 1995 é esta. Peço desculpas para o que eu vou ler, não é agradável, mas foi o que eu ouvi daquele sacerdote e foi o que eu transcrevi entre aspas para ver a posição de Dom Estevão Bittencourt. Prezado Dom Estevão, abre aspas, o sexo oral ou anal, embora desaconselhado, pode ser tolerado como forma de estímulo, desde que o ato termine na vagina. Outra função. É lícito a mulher masturbar-se após o ato sexual a fim de obter satisfação. 2 sentenças que eu transcrevi entre aspas. Estas sentenças são, aí eu coloquei várias opções para Dom Estevão escolher. Letra A, são sentenças disparatadas? Letra B, sentenças discutidas entre os moralistas? Letra C, sentenças comuns? Letra D, sentenças certas? Letra E, doutrina da Igreja? Anseio pelo juízo do Senhor, uma vez que isto foi ensinado publicamente por um sacerdote bem conceituado. Desde já agradeço e peço sua bênção, o aluno Padre Luiz Carlos. Eu esperava que ele me desse a resposta em um papel à parte, mas não. Ele devolveu-me a carta, marcando com um X em vermelho a opção A, disparatadas. Sentenças disparatadas, na opinião de Dom Estevão Bittencourt, e acrescentou, pois preconizam atos antinaturais. A lei natural é a lei de Deus. E no fim da página ele escreveu, meu caro Padre Luiz Carlos, a resposta é óbvia. Não se pode pensar em outra, senão aquela assinalada por um X. Continue firme e corajoso, o seu Padre Estevão. Quando eu mostrei esta resposta de Dom Estevão ao sacerdote e autor daquelas sentenças acima, ele discordou. Segundo ele, Dom Estevão deveria ter assinalado a opção B, discutidas entre os moralistas. Infelizmente, pude perceber que, de fato, há moralistas que defendem disparates. Tais sentenças, que são disparatadas, são também, para nossa tristeza, discutidas entre moralistas. Depois de dizerem
o que é lícito e o que é ilícito entram em um estudo de casos, casuística, tão detalhado que acaba por destruir o que fora dito no início. Embora vergonhoso, apresento uma amostra do que dizem alguns manuais de moral, alguns deles escritos em latim e bem antes do Concílio Vaticano II. Vejamos, a masturbação é um pecado grave. No entanto, dizem tais autores, se a mulher não obteve a plena satisfação após o ato conjugal, seria lícito a ela masturbar-se logo em seguida. Tal masturbação seria apenas um complemento do ato conjugal. Outra coisa, a sodomia ou cópula anal é um grave pecado. No entanto, dizem tais autores, se a penetração anal, a penetração no ânus da esposa, for feita com o cuidado de não derramar sêmen e com a intenção de preparar-se para a penetração vaginal, tal ato seria apenas um pecado venial, ou, ao menos, não se pode dizer com certeza que seria um pecado mortal. Outro exemplo, derramar sêmen na boca da esposa é um pecado grave. No entanto, dizem tais autores, evitando-se o derramamento de sêmen, seria lícito a um cônjuge beijar as partes genitais do outro como meio de preparar o ato conjugal. Já deram até um nome para isso, carícias orogenitais. Mas afinal, no matrimônio, o prazer é um direito ou é um dom de Deus? Ensina-nos o catecismo que o filho não é algo devido, mas um dom. O dom mais precioso do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Aqui conduziria um pretenso direito ao filho. Catecismo número 2378. O matrimônio dá aos cônjuges o direito de praticarem o ato pelo qual se tornam uma só carne, Gênesis 2:24, e que é naturalmente ordenado à procriação. No entanto, o filho não é um direito a ser exigido, mas um dom a ser pedido a Deus. Há um dom a ser esperado e depois recebido com gratidão. Se o casal, porém, padece de esterilidade, não lhe é lícito fabricar um filho a todo custo, fazendo uso, por exemplo, da fecundação in vitro ou da inseminação artificial. Portanto, o casal tem o direito ao ato conjugal, mas não tem o direito ao filho. O casal tem o direito ao ato conjugal? Sim. E um cônjuge não pode negar-se ao outro. Isto se chama débito conjugal. Mas não há um direito ao filho. O ato conjugal é ordenado à procriação, mas nem sempre ele gera filhos. E quando não gera, o casal pode exigir os filhos de Deus? Não. O casal pode pedir, esperar e depois festejar e agradecer. Exigir, não. Nem pode fabricar o filho em laboratório.
por fecundação in vitro ou inseminação artificial. O casal não tem direito ao filho. De modo análogo, parece que todo o erro das sentenças acima sobre o ato conjugal está em considerar o prazer não apenas um dom, mas um direito. Ius ad delectationem, o direito ao prazer. Um direito a ser exigido a todo custo, mesmo através dos meios mais torpes. Esse direito é que autorizaria a mulher a praticar a masturbação, que, nesse caso, deixaria de ser masturbação para formar um todo com o ato conjugal já realizado. É esse direito que justificaria o beijo nas partes genitais, que são também partes de excreção urinária. Se fosse esse o único meio de obter satisfação sexual. Esse direito é que autorizaria, ou ao menos faria ser um mero pecado venial, a cópula anal, com a intenção de terminar com a cópula vaginal. Ora, o ato conjugal a que os cônjuges têm direito é normalmente associado a um prazer, que é dádiva de Deus. Se, porém, o prazer não vem, ou não vem com a máxima intensidade, será lícito buscar desesperadamente que ele venha? Um ato conjugal sem a plenitude do prazer será porventura um ato sem a plenitude do amor? Claro que não. O Papa Pio XII, em seu habitual equilíbrio e clareza, ensina o que nós já lemos no início. O próprio Criador, na sua bondade e sabedoria, e para a propagação do gênero humano, quis servir-se do concurso do homem e da mulher, unindo-os em matrimônio. Estabeleceu também que nessa função os esposos experimentassem um prazer e uma satisfação do corpo e do espírito. Portanto, nada fazem de mal os esposos, procurando esse prazer e fruindo dele. Aceitam que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem manter-se nos limites de uma moderação justa. E esta frasezinha última, que é citada no Catecismo, no número 2362, é frequentemente descurada entre aqueles que superexaltam o prazer. Vejamos o que Pio XII diz em seguida, depois desta citação. Sem embargo, ainda aí devem os esposos manter-se nos limites de uma justa moderação. Tal como no gozo da comida e da bebida, assim também no prazer sexual, não devem eles abandonar-se sem freio ao impulso dos sentidos. A justa regra é a seguinte: o uso da função procriadora natural só é moralmente permitido no casamento, a serviço e segundo a ordem dos fins do próprio casamento. Daí ainda resulta que só no casamento, e observando essa regra, é que o desejo e o gozo desse prazer e dessa satisfação são lícitos, porquanto o gozo está sujeito à lei da ação que dele deriva, e não vice-versa, a ação à lei do gozo. E esta lei tão razoável visa não somente a substância, mas ainda as circunstâncias da ação, de modo que, mesmo salvaguardando o essencial do ato, diz Pio XII, pode-se pecar no modo de cumpri-lo.
Acabei de ler um trecho da locução sobre o apostolado das parteiras, de 29 de outubro de 1951. Parece que o Santo Padre está dizendo: mesmo que a cópula ocorra com os órgãos naturais e o sêmen seja depositado nas vias genitais da mulher, o essencial do ato, mesmo assim é possível pecar no modo de praticar o ato conjugal. Vejam-se as aberrações acima descritas. Em seguida, o Papa critica a busca desenfreada do prazer, o hedonismo, dentro do matrimônio. Tudo o que eu estou lendo aqui está na mensagem de Pio XII aos médicos, em particular no trecho da locução às parteiras. É demasiado frequente que não se sinta vergonha de erigir em doutrina esse hedonismo anticristão, inculcando o desejo de tornar sempre mais intenso o gozo na preparação e na realização da união conjugal, como se nas relações conjugais toda a lei moral se resumisse ao cumprimento regular desse ato e como se tudo mais, de qualquer maneira que se faça, se achasse justificado pela efusão do amor mútuo, santificado pelo sacramento do matrimônio, digno de louvor e de recompensa perante Deus e perante a consciência. Ninguém se preocupa com a dignidade do homem e com a dignidade do cristão, que põem um freio aos excessos da sensualidade. Parece que Pio XII está vendo alguns livros que hoje estão por aí. Eu vou mostrar apenas um deles. Este aqui, de Christopher West, Boas Novas sobre Sexo e Matrimônio. Ele é um livro que diz exatamente o contrário daquilo que o Papa Pio XII prega. Sendo o ato regular, tudo mais, parece, segundo este autor, está justificado pela efusão do amor mútuo. Não importa a maneira como se faz. O amor justifica e santifica tudo, porque agora os dois estão unidos em matrimônio. Cuidado, porque o pontífice prossegue com gritos de protesto. Não! A gravidade e a santidade da lei moral não admitem satisfação desenfreada do instinto sexual, nem essa tendência exclusiva ao prazer e ao gozo. Ela não permite ao homem racional deixar-se dominar até esse ponto, nem pelo que diz respeito à substância, nem no que concerne às circunstâncias do ato. Não basta aguardar a substância do ato. É possível pecar também nas circunstâncias, no modo de praticá-lo. Palavras de Pio XII. O parágrafo seguinte, também de Pio XII, dirige-se àqueles que afirmam que o prazer é que traz a felicidade no casamento. Vou ler o Papa Pio XII. Alguns quereriam sustentar que a felicidade no casamento está na razão direta do gozo recíproco das relações conjugais. Não. Pelo contrário, a felicidade do casamento está na relação direta do respeito mútuo entre os esposos, mesmo em suas relações íntimas. Não porque eles julguem imoral e condenem aquilo que a natureza oferece e o Criador lhes deu, mas porque esse respeito
e a estima mútua que ele gera são os elementos mais sólidos de um amor puro e, por isso mesmo, tanto mais terno. Por fim, uma exortação solene. Bani da vossa mente esse culto ao prazer e fazei o melhor que puderdes para impedir a difusão de uma literatura que se julga obrigada a descrever em todas as suas minúcias as intimidades da vida conjugal, a pretexto de instruir, dirigir e tranquilizar. Que coisa, hein? O Papa parece que está escrevendo no século XXI, mas era em 1951 que ele escrevia isso. Fazei o possível, o melhor que puderdes, para impedir a difusão de uma literatura que se julga obrigada a descrever em todas as suas minúcias as intimidades da vida conjugal, a pretexto de instruir, de dirigir e de tranquilizar. Este texto aqui, Boas Novas sobre Sexo e Matrimônio, de Christopher West, que foi traduzido em português, é um exemplo disso. Ele trata das minúcias, as menores da vida conjugal, contrariando o que disse Pio XII. Para tranquilizar as consciências timoratas dos esposos, basta, em geral, bom senso, instinto natural e uma breve introdução sobre as máximas claras e simples da lei moral cristã. E basta. Embora o discurso pontifício seja de 1951, ele parece dirigido a uma literatura que pulula hoje, incitando cada cônjuge, de maneira explícita, a extrair o máximo de prazer do outro na convivência conjugal. Vejamos agora a distinção entre o fim primário e o fim secundário do matrimônio. Pio XII, em seu discurso, fundamenta-se nos fins do matrimônio e na sua hierarquia. O fim primário do matrimônio é a geração e a educação dos filhos. O fim secundário é a ajuda mútua dos cônjuges e o remédio da concupiscência. Esta doutrina estava explícita no antigo Código de Direito Canônico de 1917, no cânon 1013, parágrafo 1º. Este código depois foi substituído pelo de 1983. E aí esta formulação já não aparece deste modo. Vejamos o que o Papa Pio XII fala sobre estes fins do matrimônio e sobre a sua subordinação. Ora, é verdade que o casamento, como instituição natural, em virtude da vontade do Criador, tem por fim primeiro e central não o aperfeiçoamento pessoal dos esposos, mas sim a procriação e a educação da nova vida. Os outros fins, embora igualmente visados pela natureza, não se acham na mesma linha que o primeiro, e ainda menos lhes são superiores, mas antes lhes são essencialmente subordinados. Fazei ver como a natureza vos deu, é verdade, o desejo instintivo do gozo e o aprova no matrimônio legítimo, mas não como um fim em si, e sim, afinal, para o serviço da vida. O prazer legítimo a serviço da vida.
a serviço da procriação, a serviço da geração da prole. Após o Concílio Vaticano II e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobretudo no número 48, que fala dos fins do matrimônio, correu a notícia de que a doutrina da Igreja teria mudado. O matrimônio teria 2 fins, mas sem hierarquia entre eles. Não se poderia mais falar de fim primário, nem de fim secundário, nem de subordinação do secundário ao primário. Isso estaria ultrapassado. Nós ouvimos isso falar infinitas vezes, em todos os lugares. Ora, São João Paulo II, em uma das catequeses da chamada Teologia do Corpo, leiam a Teologia do Corpo nas suas fontes, aqui, tá? E não nos comentários, não naquilo que se diz dela. São João Paulo II, em uma das suas catequeses da Teologia do Corpo, rejeita esta interpretação e reafirma a doutrina tradicional. O que eu vou ler é de uma catequese de 10 de outubro de 1984. Segundo a linguagem tradicional, diz São João Paulo II, o amor como força superior coordena as ações das pessoas, do marido e da mulher, no âmbito dos fins do matrimônio. Embora nem a Constituição Conciliar, Gaudium et Spes, nem a encíclica Humanae Vitae, ao enfrentarem o assunto, usem a linguagem outrora habitual, fins do matrimônio, fim primário, fim secundário, elas tratam, todavia, daquilo a que se referem as expressões tradicionais. Nesta renovada apresentação, o tradicional ensinamento sobre os fins do matrimônio e sobre a sua hierarquia é confirmado e, ao mesmo tempo, aprofundado, sob o ponto de vista da vida interior dos cônjuges, ou seja, da espiritualidade conjugal e familiar. Portanto, não é lícito referir-se à teologia do corpo de São João Paulo II para afirmar que não há mais subordinação do gozo dos esposos, fim secundário, à geração e educação da prole, fim primário. Aliás, Christopher West, um teólogo leigo, célebre por seu estudo da teologia do corpo, tira conclusões que de maneira nenhuma estão implícitas nas catequeses de São João Paulo II. O que está escrito aqui em Christopher West, de maneira nenhuma se pode concluir daqui, de São João Paulo II, nas suas catequeses sobre a teologia do corpo. Em seu livro Boas Novas sobre Sexo e Casamento, aqui eu tenho o livro em inglês, mas nós temos também traduções em português, ele afirma, por exemplo, perdoe-me o que ele vai dizer, não é agradável, mas está escrito lá, não há nada que destaque os órgãos genitais como sendo não beijáveis, como parte da preparação do marido e da mulher para a relação sexual. Meu Deus, beijar os órgãos genitais. Quando eu era adolescente e ouvi falar disso, eu não quis acreditar que isso existisse. Pensei, é uma coisa tão repugnante que não é preciso alguém dizer que não se pode fazer. Outra coisa de Christopher West. Não há nada de intrinsecamente errado, diz ele, na penetração anal
como preparação para a relação sexual normal. Ele diz que é inconveniente, que é anti-higiênico, mas ele não diz que é intrinsecamente errado. Ai, Jesus! Além disso, o autor admite que a cópula se faça por trás, a exemplos de como fazem os animais, desde que se usem os órgãos naturais de acasalamento. Os animais, os cachorros, os gatos, eles copulam de maneira que um monta sobre o outro, de costas, eles não se veem face a face. A cópula se dá de maneira natural, se dá através dos órgãos naturais, porém numa posição inversa da posição humana. A espécie humana é a única em que a relação sexual se dá de frente, um vendo o outro. Mas ele diz que pode-se fazer como os animais, desde que se usem os órgãos naturais de acasalamento. A posição, para ele, é irrelevante, se o objetivo for conhecer o mistério do seu cônjuge cada vez mais plenamente como pessoa. Está vendo? Isso aqui ele apresenta como boas novas sobre o sexo e o casamento. Você está aprendendo a castidade durante o seu namoro. Você aprende a ter um respeito tão grande por aquele ou aquela que será o seu companheiro ou companheira por toda a vida. Evita tudo aquilo que pode causar excitação. Depois do matrimônio, querem ensinar a você que tudo é permitido. Ou se não é tudo, é quase tudo, desde que se concentre alguma coisa que eles chamem de o essencial do ato. Em uma das catequeses da Teologia do Corpo de São João Paulo II, referindo-se ao Sermão da Montanha e à proibição de olhar para uma mulher desejando-a, Mateus 5, 28, São João Paulo II comenta: significativo é Cristo, falando do objeto de tal ato, não sublinhar que é a mulher do próximo. O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo, mas aqui ele fala simplesmente a mulher. Ou a mulher que não é a própria esposa, mas dizer genericamente a mulher. O adultério no coração é cometido não só porque o homem olha de tal modo a mulher que não é sua esposa, mas mesmo porque olha assim para uma mulher. Também se olhasse desse modo para a mulher que é sua esposa, cometeria o mesmo adultério no coração. Palavras de São João Paulo II. O homem que olha de tal modo, como descreve Mateus em 5, 27 a 28, serve-se da mulher, da sua feminilidade, para satisfazer o próprio instinto. Tal adultério no coração pode cometê-lo o homem mesmo a respeito da própria mulher, se a trata como objeto de satisfação do instinto. Que coisa, hein? Como o Papa São João Paulo II é exigente, é possível pecar olhando, com adultério no coração e dentro do matrimônio, com a própria esposa. Olha, como São João Paulo II e a Teologia do Corpo estão longe do que ensina Christopher West e os seus seguidores. Como é grande a infidelidade entre os que se autodenominam teólogos da Teologia do Corpo e a
própria teologia do corpo nas catequeses de São João Paulo II. Vamos adiante. Chama-se cacofagia a compulsão por ingerir excrementos ou imundícies. Os tratados de medicina legal, quando eu fiz direito, chamam hiparofilia uma aberração ou perversão sexual que consiste na forte atração erótica por pessoas sujas, desasseadas, com a obtenção de gratificação sexual apenas no que é sórdido, caçurrento, embostelado, imundo e causa aos normais repugnância e nojo. Se alguém viesse apresentar a um sacerdote o problema de só sentir satisfação sexual ao encostar a boca ou a língua nas partes do corpo do cônjuge associada às fezes ou à urina, o bom senso faria ao padre orientar o fiel a curar essa patologia, que além de anti-higiênica, ofende a sacralidade do corpo humano. Infelizmente, nem todos os moralistas demonstram bom senso. Lembro-me de Dom Manuel Pestana Filho, que dizia algo mais ou menos assim: quem estuda teologia corre o risco de perder a fé, e quem estuda moral corre o risco de perder a vergonha. No caso acima referido, há moralistas que, em vez de curar a doença espiritual do penitente, procuram um modo de tranquilizar a consciência, dizendo que tais atos são lícitos se formarem um todo com o ato conjugal e servirem de preparação para ele. Gente, isso é nojento, isso é asqueroso. Seria algo semelhante a dizer que é lícito a alguém beber urina e comer fezes, desde que se faça no contexto de uma refeição. A urina servindo como aperitivo e as fezes como sobremesa. Se este exemplo é repugnante, muito mais repugnantes são as permissões ou tolerâncias dadas por moralistas ao que se pode fazer antes e depois do ato conjugal como preparação ou complemento deste. Até que ponto eu posso ir? Uma pergunta que muitos fazem e que ninguém devia fazer. Em seu livro Clínica do Coração, de padre Marcel-Marie Desmarais, um padre canadense, este livro foi traduzido por Dom Marcos Barbosa, um monge beneditino. O padre Desmarais responde à pergunta de uma moça: os beijos lascivos, prolongados e apaixonados, são pecados mortais? Acontece-me permiti-los a meu noivo, e isso me preocupa. A resposta foi: sim, esses beijos constituem pecado mortal, quando há conhecimento suficiente e pleno consentimento da vontade. Em resposta a outra pergunta sobre o mesmo assunto, disse o autor: fico surpreso de ver como são frequentes perguntas como a sua. Pelo menos cerca de 50 cartas me propuseram o problema dos beijos. Isso demonstra a que ponto chegou a deformação de espírito da mocidade.
não perguntam como proceder para conservar em todo esplendor sua mútua ternura, para amar cada vez mais a Deus, para conquistar o céu, etc. Desejam apenas saber até que ponto e extremo podem ir sem cometer pecado grave. Isso me faz pensar em alguém que perguntasse a quantidade exata de veneno que possa tomar sem cair doente ou morrer. Ou então no filho que se informasse do número e da intensidade exata das pancadas que pode dar na mãe sem ser levado para a cadeia. Esses jovens, diz Padre Desmarest, e nós também, menos jovens, deviam lembrar-se constantemente disto. O importante não é tanto evitar as doenças espirituais mais sérias, mas antes consolidar a saúde da nossa alma. Trata-se não de procurar saber até que ponto podemos ofender a Deus sem correr o risco de cair no inferno, mas antes de saber como agir para amar cada vez mais a Deus. Assim se pronuncia o padre Desmarest no seu livro Clínica do Coração. De maneira semelhante, dentro do matrimônio, os cônjuges não deveriam perguntar, nem o sacerdote deveria preocupar-se em responder o limite exato entre o permitido e o proibido. Nem, dentre as coisas proibidas, aquelas que são pecado mortal e aquelas que são apenas pecado venial, como se o pecado venial não fosse pecado. Como disse Pio XII, voltando ao que nós já lemos no início, como disse Pio XII, na instrução sobre a moral matrimonial basta, em geral, bom senso, instinto natural e uma breve instrução sobre as máximas claras e simples da lei moral cristã. Longe de quererem somente evitar aquilo que constitui pecado mortal ou venial, os cônjuges vão, dentro do matrimônio, querer agradar em tudo a Deus. A pergunta é essa: o que eu faço para agradar a Deus? Não é até que ponto eu posso me aproximar do pecado sem ir para o inferno. Isso é absurdo, gente. Porquanto esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões como gentios que não conhecem a Deus. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. Nesta passagem, talvez São Paulo estivesse fazendo alusão ao que disse Tobias a Sara em sua noite de núpcias. Somos filhos de santos, e não nos devemos casar como gentios, que não conhecem a Deus. Livro de Tobias, capítulo 8, versículo 5, segundo a versão da Vulgata, de São Jerônimo. Pior que profanar o sagrado, dizia Dom Pestana, é sacralizar o profano. Glorificar o prazer, incluindo as aberrações antinaturais, como celebração do amor, não favorece a harmonia do casal. Mesmo após a permissão de um confessor, a consciência do penitente continua a gritar. E é comum que o penitente que recebeu a permissão de cometer uma aberração recorra a um outro confessor para contar o mesmo fato. Quantas vezes eu já vi pessoas contarem para mim, insatisfeitas, que um outro padre havia dito que tal coisa não era pecado.
E mesmo que um dos dois se convença de que pode fazer tais coisas, como o ato conjugal nunca é feito sozinho, o outro muitas vezes protesta e pergunta ao seu confessor se ele é obrigado a suportar tais coisas. O bom confessor deverá dizer: você não está obrigado a isso. Você está obrigado apenas ao débito conjugal. Só. E aí sim é que se instaurará a desarmonia no casal. Um, levado por um confessor laxista, disse: você pode fazer 1000 coisas no matrimônio, porque você é casado e as restrições são mínimas. O outro, escandalizado, diz: mas que isso? Meu cônjuge me trata assim? Eu sou obrigado a aceitar? Aí o outro professor diz: não, você não é obrigado. Você é obrigado somente ao débito conjugal. Isso aí não é débito conjugal. Aí sim começa a desarmonia. Quando você quer fazer do matrimônio uma fábrica de prazer, quando você coloca o prazer no centro e concentra todas as suas energias em maximizar o prazer e fica em pânico quando o prazer não vem, longe de você gerar felicidade, harmonia, você vai gerar frustração e desarmonia por causa do afastamento da lei de Deus. Quando você come, você sente prazer. Mas convenhamos, o fim primário da comida não é gerar prazer, é conservar a sua saúde, alimentar seu organismo. Se você, porém, comesse alguma coisa e não sentisse prazer, nossa, eu comi arroz com feijão e não senti prazer, não estou sentindo nada. O que eu vou fazer? Já sei, vou fazer cócegas na minha língua para eu sentir prazer. Não seria absurdo, gente? Há pessoas que acham que o ato conjugal existe para dar prazer. E se não der, entram em pânico. Se já não dá prazer, eu tenho que inventar, eu tenho que fabricar prazer, a todo custo, até a custo de atos antinaturais. Isso é absurdo. Você não pode fazer do outro ou da outra um prostituto ou prostituta gratuitos dentro do matrimônio. O matrimônio não é feio nem é mau. O ato conjugal é sagrado. Porque ele é sagrado é que você não pode profaná-lo. Não é que você pense que o ato conjugal seja pecaminoso. Não. É porque você sabe que ele é sagrado que você não brinca com ele. E por isso é que eu desejo, vocês que estão assistindo a esta explicação, que é uma explicação tão rara de se ouvir, a gente ouve tantas vezes o contrário, transmitam isso para os outros, para os seus filhos, para os seus catequizandos, para os seus amigos, para os casais que você conhece, porque o estrago que se faz quando se dá a porta larga e o caminho espaçoso para os casais é um estrago imenso. O matrimônio passa a ser uma coisa semelhante a um prostíbulo, perdoe-me falar assim, porque o prazer passa a ocupar o centro. E não pode ser assim, gente, não pode. Então, eu vou deixar com vocês aqui a minha bênção, tá? E eu peço, sejam castos. O matrimônio não é lugar em que a castidade está dispensada, de jeito nenhum. Castidade antes do matrimônio, castidade dentro do matrimônio, castidade na viuvez após a morte do cônjuge. Todos nós temos que ser castos, cada um a seu modo, mas temos que ser. Vamos dar a bênção final, então? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo,
de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grignon de Montfort, de Santa Geneviève Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo, santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós.